Obrigado, Senhor Pai, do nosso Senhor Jesus, desde cada coração, amém. Eu cumprimento somente os derrotados com a paz do Senhor, amém. Agora eu cumprimento os vitoriosos com a paz do Senhor Jesus, amém. É um prazer estar aqui na companhia dos irmãos, atendendo aí o convite do nosso querido amado pastor dele. Deus possa estar abençoando rica e abundantemente a vida dele, a vida de cada irmão aqui presente. Agradeço também pela vinda dos irmãos aí, com tudo o Senhor conosco no monte. São muitos irmãos que não falando com todos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu convido os irmãos para que abram as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo número 16, versículo número 11 e 12. Livro de 1 Samuel, capítulo número 16, versículo número 11 e 12. A libertação já veio na vida de cada um dos irmãos, desde o momento que ele colocou no coração dos irmãos o desejo de estar na casa dele buscando. Desde então a libertação já deu início na vida de cada um de vocês. Após a palavra, devemos fazer algumas orações. E com certeza, você que é vítima de influência maligna, você que tem sido atormentado, ouvindo vozes, vendo vultos, você que entende que na sua vida havia uma maldição hereditária, tenha certeza que essa maldição é inferna hoje, no nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo número 16, versículo número 11, a parte A, e todo o versículo 12. Essa mensagem tem como título: Perdão, o nascimento de um milagre. Repita após mim para que fique guardado uma tabueta no teu coração. Perdão, o nascimento de um milagre. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E disse mais a Samuel, a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Versículo 12. Então andou em busca dele e trouxe. E era ruivo e muito formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque é este mesmo. O contexto no qual acabamos de ler, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar em nossos corações. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus, para que venhamos entender o que de fato e verdade o Senhor quer ministrar em nossos corações hoje. Vamos viajar um pouco na escatologia, viajar um pouco na história desse homem tão conhecido, o rei Davi. Quando nós lemos a história de Davi, nós lembramos que outrora as coisas estavam complicadas para o povo de Israel. Desde então que a arca foi levada, os israelitas estavam perseguindo. Então o Senhor não estava se agradando de muitas coisas que aconteciam, porque os filisteus perseguiam os israelitas devido à iniquidade, à falta de vigilância do sacerdote junto com os seus filhos. Daí então a arca foi roubada. Quando nós falamos do roubo da arca, falamos então da glória de Israel, falamos então dos grandes livramentos, dos grandes feitos do Senhor realizada através daquela arca, através da fé do povo que depositava naquela arca. Segundo diz a história, os filisteus que guerreavam sempre com o povo de Israel, levou para junto de si um homem de grande estatura, um homem que quando passava estremecia o chão, e todo o povo tinha medo dele. O nome deles se chamava, vocês já conhecem, aquele grande gigante, não é verdade? Então todo mundo temia, mas existia um homem belemita, e quando eu falo belemita, eu já abro o meu entendimento e aprendo uma coisa. Coincidência ou não, o nosso Senhor Jesus também nasceu em Belém. O rei Davi, escolhido pelo Senhor para ser o rei, que até então era um simples filho, nascido também em Belém. Quando nós falamos dessa história, para que nós venhamos entender a parte A, perdão, para seguirmos na sequência da parte B, o nascimento do milagre, para que os irmãos venham entender o perdão. Por que o perdão? Quando nós falamos do rei Davi, que até então era simplesmente o Davi. O Davi tinha 7 irmãos. O primogênito
vamos falar da ordem decrescente, o Eliabe, Abinadab e Samar. Nós vamos entrar no teor do perdão. Eu imagino, eu vou conjecturar, a Bíblia não diz, é apenas uma ideia que eu tenho. Eu imagino Davi no campo, trabalhando sempre como ele fazia, e após chegar a notícia em sua casa, que haveria um profeta cujo nome é Samuel, que ungiria um dos filhos de Jessé, seu pai, como rei. Eu imagino os seus irmãos desejosos de fato e verdade, fossem eles os escolhidos, começaram a desprezar o menor da casa, o Davi. Eu imagino Davi sendo desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, foi para o campo para trabalhar. E uma grande festa ocorria dentro da casa dele. Eu imagino Eliabe falando, com certeza serei eu, o primogênito mais bonito, eu sou o tal. Em seguida vem Abinadab, Samar, a quem terá os outros 7 filhos. Enquanto isso, para entendermos a palavra perdão, conjecturando que estamos, eu imagino então Davi no campo trabalhando. A Bíblia não fala, entenda isso, não vai falar que o irmão Giovanni Oliveira vem falar heresia. A Bíblia não diz, mas eu imagino o Davi no campo, triste, choroso, não chateado para com Deus, mas para com a família, porque ele era o menor da casa. Eu imagino o diabo da mente dele falando que com certeza ele não seria ungido, porque ele era o menor da casa. Desde então, deu início uma briga no intelecto de Davi. Eu imagino como ser humano que ele era, começou a pensar, criar mágoas no coração, imaginando que seus irmãos não gostavam dele porque os desprezou, deixaram então de lado. Eu já abro parênteses para dizer que eu aprendo com isso que muitas das vezes as bênçãos do Senhor não chegam na sua vida, minha irmã. As bênçãos do Senhor não chegam na sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque você fica murmurando, você fica reclamando e você fica se achando o menor da casa. Você fica se achando uma pessoa incapaz de receber as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor. E quando isso acontece, é impossível nós não lembrarmos do nosso querido amado Jó. Quando nós falamos de Jó, falamos de um homem íntegro, não é verdade? Falamos de um homem que não negou o Senhor, em hipótese alguma, mas também falamos de um homem que foi murmurador. Segundo a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 34, dando sequência no 35, diz a Bíblia que as murmurações de Jó impediu as bênçãos de Jó na vida dele. E quando eu lembro da história de Jó, eu lembro que ele estava chateado, revoltado com seus amigos, entre aspas, e ele não perdoou do coração, e começou a profanar palavras vãs, a palavras sem sabedoria. E o cativeiro de Jó só foi mudado quando ele de fato e verdade liberou o perdão. Ele parou de murmurar, parou de falar o que não devia. Quando eu falo também da história de Jó, é impossível não lembrar da história do nosso querido amado José. Quando então era apenas o José, aquele que foi vendido pelos irmãos, de verdade, aquele que foi preso no calabouço. Quando eu lembro da história de José, eu lembro de um homem que teria 1000 motivos para estar maculado, chateado, e eu conjecturo, imagino que com certeza ele esteve desse jeito, achando o porquê que os irmãos tinham vendido, o porquê de tanta inveja, achando que para ele não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Como ser humano que era, eu imagino que ele pensou que era o fim da história dele, mas segundo a Bíblia, ele não parou de sonhar. E é aí que eu vou entrar com o perdão. A Bíblia fala que ele não parou de sonhar, porque em dado momento na sua vida, ele entendeu que as lutas que ele estava passando, não era porque os irmãos tinham vendido, as lutas que ele estava passando, não é porque as pessoas pareciam gostar dele, não. Ele passou a entender a Caia, a Séria, a Arábias, ele passou a entender que muitas das vezes as adversidades são provisões de Deus na nossa vida. Aquilo que você pensa que é adverso o teu querer, a sua vontade, muitas das vezes é Deus atuando na sua vida, é Deus preparando um lugar, preparando algo, preparando alguém para você, e você não entende e começa a murmurar. Foi José, quando ele entendeu e passou perdão aos irmãos, diz a Bíblia que o Senhor mudou o cativeiro também de José. Passou, deixou de ser chamado simples José do Egito e passou a ser chamado Zafinate Pameá, que no original quer dizer o Salvador. Virou então o governador do Egito. Voltando ao contexto atual, após Davi então entender que ele tinha que perdoar, segue a escritura dizendo que ele estava no campo, daí ele passou a valorizar o trabalho que ele era apto a fazer, voltou a fazer aquilo que de fato e verdade ele entendia ser o chamado dele.
com isso eu quero dizer, já passando do período do perdão, os milagres de Deus só irão se concretizar na sua vida quando você de fato e verdade perdoar a pessoa que está ao teu lado, perdoar o seu colega de trabalho, o seu esposo, a sua esposa, perdoar o seu irmão em Cristo de verdade. Às vezes sem querer ele ou ela falou algo de você, com isso você guardou uma mágoa no coração. Perdoar o seu pastor, e talvez você não saiba, na verdade, ele é de carne e osso, é ser humano, sujeito a falhas e erros. E talvez ele falou uma palavra, ou deixou de falar uma palavra, e você começou a ficar indiferente, e achando que não tinha mais jeito, e você ia sair até do ministério. O milagre só irá acontecer na sua vida quando você aprender a perdoar. Seguindo então o contexto, o nascimento do milagre. No versículo 12, que nós lemos, diz assim: então andou em busca dele, e eu trouxe, e era ruivo e muito formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Talvez você não tenha se atentado, mas o que está acontecendo no contexto conteúdo dessa história é o seguinte: após Davi perdoar, após ele liberar o perdão, tirar toda a mácula do coração, Deus começou a virar o cativeiro, a história de Davi. Ele foi chamado, não foi Eliabe, Abinadab, Samar, nenhum dos outros irmãos. Ele foi chamado lá no campo, no qual eu já não parece para dizer que ele estava trabalhando. Antes de seguir a história, eu já falo para você: enquanto você está esperando a promessa do Senhor, que com certeza vai se cumprir na sua vida, não fique de braço cruzado. Trabalhe na obra do Senhor, faça aquilo que Ele te ordenou. Dê o melhor no seu trabalho, dê o melhor na tua casa. Se você é casado, dê o melhor para o seu esposo, para a sua esposa. Trabalhe incessantemente. Quando Davi então estava trabalhando, nasceu um milagre. Após perdoar, ele foi chamado pelo profeta Samuel para ser então ungido. E com isso aprendo também que o que é seu, Satanás, além de não roubar, ninguém vai tirar de você. Não adianta você ficar preocupado se aquela pessoa vai ser para você ou não, se aquele trabalho é seu ou não, se a porta vai se abrir ou não, se a sua enfermidade vai sair ou não, se o milagre vai acontecer ou não. Apenas creia incondicionalmente. Hebreus 11, versículo 1: apenas creia que Deus operará grandes milagres na sua vida. Então o jovem, um simples jovem chamado Davi, passou a não ser mais um simples jovem. Após ser ungido, diz a palavra que o Espírito do Senhor passou a estar sobre ele. E assim vai ser na sua vida, minha irmã. Assim vai ser na sua vida, meu irmão. O Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor marcou encontro contigo, não somente para que nós venhamos a fazer um trabalho de cura e libertação na sua vida, no corpo físico, mas principalmente no seu espiritual. Se você não entender, se você não perdoar, os milagres não vão acontecer. Para que servir a Deus, não é verdade? Você verá o seu irmão ao lado prosperando, a sua irmã. As portas de emprego sendo abertas para várias pessoas, mas para você não. Você verá o ministério crescendo e a sua vida andando para trás. Você verá pessoas que foram chamadas para ser usadas nos sinais e prodígios e maravilhas, e você não. Você verá pessoas que receberam 2 dons e multiplicaram por 4, 4 multiplicaram por outro, mas você pegou o seu dom e enterrou, porque você está com mágoa no coração. Mas hoje a sua história vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Ok, Davi. Todos de nós aqui presentes nessa noite precisam de oração. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que nós devemos orar sem cessar. É o que nós vamos fazer agora.